bom dia, professores, estudantes. Eu sou o professor Carlos Neri. Comigo está aqui a professora Janaína Jardim. Estamos aqui no Centro de Mídias de São Paulo para transmitir para vocês mais uma aula de História para o 6º ano. O título da nossa aula será Os tipos de linguagens e registros que existiram nas sociedades antigas. A habilidade que nós iremos estudar com esse tema, que são a linguagem e os registros que as sociedades antigas deixaram, o que irá fundamentar nossa aula de hoje será a seguinte habilidade: distinguir a importância das culturas oral, material e escrita para a transmissão da memória e do conhecimento nas diferentes sociedades antigas, como na África, na Ásia e na América. E para nós estudarmos essa habilidade que envolve o patrimônio cultural dos povos antigos e a forma como eles transmitiam a comunicação, a forma como eles escreviam, seja com a escrita ou seja com as tarefas cuneiformes, nós iremos trabalhar os seguintes objetivos: apresentar os diferentes tipos de linguagens nas sociedades antigas, como a escrita, a oralidade, as artes e outras formas de comunicação na África, na América e no Oriente Médio. Identificar e reconhecer a importância da linguagem, sobretudo a tradição oral, que ainda é muito importante na transmissão de saberes e da memória dos povos. Muito bom dia, professora Janaína. É um prazer estar com você aqui nesta manhã para transmitirmos mais uma aula de história e como que nós vamos conhecer esses registros e essas linguagens que os povos antigos nos deixaram. Obrigada, professor Carlos. Olá, alunos. Bom dia. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos começar então a aula assim, ó. Essa é a primeira aula do 2º bimestre de História, está bem? Primeira aula do 2º bimestre. Eu vou fazer um apanhado geral do que foi o primeiro bimestre, para que a gente já entre nessas formas de registros das sociedades antigas. Tanto registros, quanto também a questão da oralidade. Eu vou deixar um desafio para vocês, ó. Prestem atenção na aula, porque no final da aula eu vou fazer uma pergunta, que é a avaliação da nossa aula. Aí, na semana que vem, na próxima aula de História, eu quero ver vocês respondendo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com o professor Carlos. Aquele aluno que responder a pergunta na semana que vem, a gente manda abraço, manda beijo para quem vocês quiserem, aí para os professores, para os pais de vocês, até para o pessoal das suas guildas, viu? Vamos lá, então. Fazendo aqui um breve apanhado do que foi a pré-história. Esse não é o nosso objetivo da aula, nós estamos apenas trazendo aqui um resumo do assunto anterior. A pré-história ela foi dividida nesses períodos aqui, ó, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Lembra que nós falamos sobre os períodos históricos? E a forma como os períodos históricos eles são estudados atualmente privilegia muito a Europa. Hoje, a nossa linha do tempo, que coloca lá pré-história, depois idade clássica, depois Idade Média, assim por diante, esse jeito de criar, esse jeito de periodizar esses períodos históricos, eles são considerados por muitos eurocêntricos, porque a história ela aconteceu em vários lugares do mundo, não apenas na Europa. Lembra, nós falamos sobre simultaneidade da história. Bom, nesses períodos, houve o surgimento do ser humano, o primeiro ser humano, o primeiro hominídeo que se tem notícias aí na história, registros na história, foi o Australopithecus. Foi encontrado na África. É o nosso parente mais antigo dos hominídeos. No período paleolítico, aí no finalzinho do paleolítico, o ser humano ele ainda é um caçador-coletor. Tá? Ele ainda é um nômade. Então, o que significa? Que as sociedades elas vão de acordo com a temperatura, de acordo com as caças, então eles vão mudando de lugares. No final aí do Neolítico, período Neolítico, o homem ele já se torna um sedentário.
que significa isso? Os povos sedentários são aqueles que fixam moradas. Eles começam a construir vilas, eles começam a ficar próximos de rios. E, falando disso, entramos na Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma civilização, é a primeira civilização que se tem origem e que se tem registro na história. A Mesopotâmia ela fica entre dois rios, que é o Tigre e o rio Eufrates. Hoje, o território que representa a Mesopotâmia está no Iraque, certo? E, então, assim, esse período todo que nós chamamos de pré-história, ele data aí de 5 milhões de anos antes da Era Cristã. Então, é muito tempo para a gente chamar apenas de pré-história, antes da história. Tradicionalmente, nós contamos a história a partir da escrita. Essa é a história tradicional. Mas nós já falamos muito sobre fontes históricas e vocês sabem que outras civilizações deixaram seus registros e suas formas de comunicação. Então, nós vamos ver como que isso aconteceu. Inclusive, a própria oralidade, os povos indígenas também deixaram suas contribuições. E não é só a escrita que começa uma história de um povo. E o professor Carlos, pode ler para mim aqui, ele deixou uma frase para vocês? Sim. Como nós vamos ver os registros históricos, nós vamos olhar aqui a questão da escrita cuneiforme, daqui a pouco a professora vai passar para vocês. E tem uma frase aí na lousa, né, a da Amada Ara e Araus, que ela é uma derivação do sumério arcaico, já é uma linguagem mais acadiana, que envolve os acádios, os sumérios e os babilônios. Então, a frase aqui diz, eu sou o rei Dario, o rei dos persas. E se nós lermos, eu gosto de estudar essa questão dos idiomas antigos, o grego, o hebraico, e o sumério arcaico, nós podemos ler aqui, Adamá, Daara e Araus, eu sou Dario. É um fragmento de um texto sumeriano, e nós podemos, com esse excerto, com essa frase pequena, nós podemos ter aí uma consciência, um conhecimento de como funciona a sonoridade desses idiomas antigos. No caso do sumério antigo, Adamá, Daara e Araus, eu sou Dario. Obrigada. O rei persa. Obrigada, professor Carlos. Então, aqui, retomando, nós vamos começar a falar sobre a origem da escrita e as formas de registros das sociedades antigas. Lembrando que a forma como nós periodizamos, os períodos históricos, eles marcam a escrita como o início aí da história. Mas vocês já estudaram, vocês já sabem que antes desse período, muitos povos criaram formas de registros e a gente vai ver hoje como isso funcionou. Vou deixar na tela para vocês uma interação, deixar 1 minuto, e na volta nós conversamos sobre ela. Vou pedir que vocês participem no chat, deixem aí as respostas, não coloquem informações pessoais para a segurança de vocês, e em 1 minuto nós voltamos. Vou colocar na tela. Observe as imagens para responder a questão. Aí você tem a imagem 1, 2 e 3. Essas imagens expressam alguma forma de comunicação? Justifique sua resposta. Em 1 minuto, voltamos. Voltamos para a interação e nós temos aqui uma resposta muito interessante aqui. O Pedro, ele está nos falando aqui que essas imagens que nós estamos observando,
ela representa, é uma linguagem informal. A Júlia, ela afirma que essas imagens, elas indicam comunicação. Está correto, professora? É isso mesmo que Sim. Os estudantes estão colocando? Sim, é uma forma de comunicação. Logo quando vocês olham aquelas imagens, a primeira é uma pessoa em uma cadeira de rodas. Vocês já sabem que se trata de um espaço reservado para pessoas com necessidades especiais. Então, não precisa do texto todo. Só pela imagem, analisando a imagem, vocês já sabem qual é a mensagem dessa imagem. Ó, essa segunda é clássica, essa todo mundo sabe, com certeza. É o sinal do Wi-Fi, né, gente? Então, quem nunca perguntou, aqui tem Wi-Fi? Qual que é a senha do Wi-Fi de vocês? Então, não precisa de um texto imenso para descrever essa figura. Apenas a figura, a imagem, vocês já sabem do que se trata. E a última, né, esse smile, essa pessoa sorrindo, esse bonequinho amarelo que a gente usa em todas as nossas comunicações pela internet, vocês já sabem também. Olhou para ela, vocês já sabem que é uma pessoa rindo, que aquela pessoa está feliz ao se comunicar. Então, essa forma de comunicação é uma comunicação não verbal. Você não precisa falar muito, é só olhar lá o sinal do Wi-Fi e você já sabe do que se trata. Vou pedir para passar a próxima tela. Obrigada. Vamos falar, então, da origem da escrita. Está bem? Durante muito tempo, acreditava-se que a escrita surgiu primeiro na Mesopotâmia. No entanto, novas descobertas arqueológicas indicaram seu desenvolvimento ao mesmo tempo em diferentes lugares do mundo, tais como na Suméria, no Egito e até mesmo na China. Então, a escrita ela surge aí simultaneamente em vários lugares. Lembram nas aulas anteriores que nós falamos sobre o que é simultâneo na história? Que são eventos que vão acontecendo ali ao mesmo tempo? A escrita foi a mesma coisa. Então, a princípio, acreditávamos que foi na Mesopotâmia, mas aí estudos arqueológicos descobriram formas de escrita em vários outros lugares do mundo. Vou passar mais uma tela. Vamos falar, então, sobre um tipo de escrita. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando sobre a escrita. Mais para frente, eu vou falar de outras formas de registro, porque a escrita não é a única. Então, a escrita cuneiforme. Eu vou ler aqui, vocês leem aí, tá bem? Criada pelos sumérios, era produzida com auxílio de instrumentos em forma de cunha. A escrita cuneiforme é uma das mais antigas que temos registros. Servia para registros de contabilidade, da administração de bens, das propriedades e realização de transações e cálculos comerciais. Pode passar uma tela. Pronto. Então, aí é um exemplo de escrita cuneiforme. Professor Carlos, tem alguma consideração acerca da escrita cuneiforme? Sim, porque quando nós observamos aqui o material que está ali na tela para os estudantes, nós percebemos que é argila, é barro, é um molde de barro. E os sumérios, quando nós falamos que é uma escrita cuneiforme, uma forma de cunha, nós podemos pegar como, por exemplo, uma agulha de crochê. A cunha seria mais ou menos igual, semelhante, só que um pouco maior, e feita, claro, de madeira, né, de galhos. E eles faziam um molde de barro, e aí ficava fácil para poder escrever nesse barro ainda mole. Então, ficava muito fácil, com a ponta da cunha, eles escreviam os seus signos, né, as primeiras formas de alfabeto que os sumérios criaram, eles escreviam, e aí, ao secar esse modelo, ficava essa coisa bonita aí que vocês estão vendo, toda escrita, toda modelada, parece que são desenhos, mas existe um alfabeto aí, né? Os sumérios foram os primeiros a construírem um alfabeto. Então, essa foi uma das primeiras formas de escrita. Obrigada. A escrita cuneiforme. Desculpa te interromper, professor Carlos. Obrigada aí pela sua interação conosco. Vou passar mais uma forma de escrita, mais um exemplo, está bem? Agora nós vamos falar sobre, vou colocar na tela. Obrigada. Escrita hieroglífica,
Mais um clique, por favor. Aí está. Os egípcios criaram um sistema chamado de escrita hieroglífica, que tinha por característica utilizar elementos do cotidiano, como o sol, a lua, animais, plantas, pessoas e parte do corpo. Então, nessa escrita hieroglífica dos egípcios, nós temos aí a representação de elementos da natureza, elementos animais, plantas, para representar o quê? O dia a dia, as melhores fases para a agricultura, as fases onde as pessoas precisam cultivar algum tipo de semente, e até mesmo para festas e criar os seus calendários. E me parece, professora Janaína, que o som dessa língua antiga dos egípcios, né, os hieroglifos, se perdeu no tempo. Não tem como mais buscar. Nós temos os registros materiais da escrita, mas o som, como eu fiz com o idioma acadiano, dos persas, não existe mais. Hoje, o Egito, eles usam a língua árabe. Mas essa forma antiga, toda simbólica, é um registro histórico importante, mas o som dessa língua não existe mais. Se perdeu no tempo. Se perdeu no tempo. Mais um slide, por gentileza. Vamos lá. Agora, mais um. Aí, escrita hieroglífica asteca. Agora vamos falar dos astecas, aqui para a América. Os astecas não tinham um alfabeto. A escrita era representada por desenhos e símbolos utilizados em calendários sagrados para registrar cenas do cotidiano e os conhecimentos diversos. Não havia regras ou glifos. Cada escriba desenvolvia suas próprias expressões das ideias que transmitia. Então, o ser humano ele tinha essa necessidade de organizar. Imaginem vocês, saímos lá daqueles períodos, né, da pré-história, entramos no período onde o homem ele começa a criar vilas e começa a ser sedentário. Ele fixa a morada perto de rios, que nós chamamos de sociedades hidráulicas. E essas sociedades elas começam a crescer de tal forma que precisa organizar essa sociedade. Qual a forma de registrar? Para saber, por exemplo, qual é o pedaço de terra que te pertence, quais são as regras de convívio dessas pessoas, como que nós vamos marcar o nosso tempo. Então, a escrita ela foi importante para isso, para registrar esses momentos. Vou passar mais uma tela. Obrigada. Então, na antiguidade, a educação escolar não era disponível para todos. Os escribas eram responsáveis pelos registros. Na atualidade, no Brasil, as leis garantem a democratização do ensino, que permite o aprendizado a todos, independente da condição social. Hoje, nós temos a educação, a alfabetização ela é disponível para todos, mas isso não foi sempre assim. Na Idade Média, por exemplo, a maior parte dos trabalhadores ainda não eram alfabetizados, não eram letrados. Até hoje, nós temos algumas pessoas que ainda não foram alfabetizadas. Lá, no período antigo, na história antiga, a qual nós estamos estudando hoje, não era diferente. Era tão sofisticado esse sistema de escrita que apenas um pequeno grupo possuía esse conhecimento, que eram os escribas. Vou passar mais uma tela para vocês. Olha aí, os escribas. Então, esses escribas, eles eram aqueles pessoas responsáveis por guardar todas as informações, eles conheciam todos os símbolos, né? Alguns tinham que decorar cerca de 2.000 símbolos, era algo muito sofisticado, só que somente os escribas tinham a noção de utilização desse sistema de escrita. Vou passar mais uma tela. Pode voltar um pouquinho nos escribas, antes de entrar na tradição oral? Bom, os escribas, eles tinham essa responsabilidade de guardar os símbolos para criar os registros dessas sociedades antigas. Somente eles tinham a oportunidade de fazer isso, e esses escribas, eles trabalhavam diretamente para as elites. Então, nós sabemos que a escrita e os registros, eles sempre fizeram parte aí da elite, está bem?
Mas, como nós falamos aí desde o começo da aula, a escrita não foi a única forma de registro dos povos antigos. Os povos antigos utilizaram outras formas. Por exemplo, ó, lá na pré-história, no período do Paleolítico, os homens deixaram alguns símbolos nas paredes. Vocês lembram das pinturas rupestres? Eram símbolos. Então, é um registro também da história daquele povo. E assim por diante. As sociedades sempre deixaram algum vestígio da sua história. Alguns povos deixaram cerâmicas, fontes, materiais. Nós falamos muito sobre isso nas primeiras aulas. Agora eu vou falar para vocês sobre uma outra forma de registro da sociedade. É a oralidade. A oralidade também é uma forma de registro. Então, vamos falar hoje sobre o griot. Agora sim, eu vou colocar na tela para vocês. A tradição oral entre os povos africanos. O griot. O que é um griot? É o nome dado a um homem conhecido como o Livro das Memórias, ou o contador de histórias, o protetor das tradições de seu povo através da oralidade. Ele é o mensageiro oficial dos povos africanos, principalmente na África Ocidental. No passado, foi responsável por estabelecer as operações comerciais entre impérios, povos, grupos e comunidades na sua região. Tinha a responsabilidade de ensinar aos mais jovens a sua cultura. Sendo assim, configurou-se como a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. Está presente em diversos territórios da África, atualmente entre os povos Mandi, Fula, Hausa, Songhai, Wolof e o Império Mali. Eu vou passar para vocês um vídeo que retrata aí um griot. Ele vai mostrar para vocês como de fato é ser um griot. Então eu vou colocar para vocês na tela. Esse vídeo ele tem 6 minutos. Mas antes de colocar na tela, eu quero colocar a atividade. Pode passar mais um, por favor. Mais um slide. Mais um. Só mais um. Quando vocês forem assistir esse vídeo que eu vou passar para vocês, que é do griot, é um griot contando uma história, né? Vocês vão perceber como é feito essa transmissão oral entre os povos africanos. Eu vou sugerir aqui para vocês uma atividade, tá? Então, antes de assistir, vocês já vão saber qual é a atividade. Vamos treinar a nossa oralidade? Vamos nos tornar também um griot? Primeiro passo, vocês vão ouvir essa história que o griot vai contar agora. Só vão ouvir, não vão registrar, não vão anotar nada. Ouçam toda a história e depois vocês precisam passar essa história para frente. Como vocês farão isso? Vocês podem contar para alguém que está na casa de vocês, ou conta para um amigo. Professora, eu não tenho ninguém para contar a história. Então, vocês podem escrever essa história, está bem? Mas, a princípio, não precisa escrever. Contem a história que vocês vão ouvir para uma outra pessoa. Então, dessa forma, estaremos exercitando a nossa oralidade. Alguma consideração? Usa o WhatsApp, né, para poder fazer isso, o áudio. É verdade. Grava um vídeo. Né? Olha que legal. E dá para poder nossos estudantes serem contadores de histórias também. Olha que bacana. Realmente, pode usar esses meios que o professor Carlos citou agora, vai ficar muito legal. E, a partir de agora, então, vou deixar para vocês o vídeo do griot. Lembrem da atividade. É primeiro para ouvir, não anota nada, e depois vocês vão contar, vão passar essa história para frente. Je m'en vais vous raconter cette petite histoire. Ele vai contar pra gente essa pequena história. Cette histoire qui est l'histoire d'un voyageur. Essa história que é a história de um viajante. Un voyageur qui voyageait avec une gourde d'eau sur lui. Um viajante que viajava junto com um cantil de água. Avec un petit sac de quoi manger. E com um saco pequeno com algumas coisas para comer. Fatigué de voyager, ele estava um pouco cansado da viagem. Il s'assoit à l'ombre d'un arbre. Então ele sentou à sombra de uma árvore. Et il attend. E ele esperou. Attend. E ele ficou lá, que le soleil passe. Esperando o sol se pôr. Et pendant ce temps, e durante esse tempo, il voit arriver au loin, ele viu, vindo ao longe, un être. Um ser. Un être pas comme les autres. Um ser não como os outros. Il était beau. Era um ser bonito. Beau. Bonito. Bien habillé. Bem vestido. Il était tellement si beau et bien habillé. Tão bonito e estava tão bem vestido. Qu'on savait que c'était lui la richesse. Que sabia, de longe dava para ver que era a riqueza. Il arrive.
E a riqueza Et il chegou, salue le voyageur cumprimentou o viajante et il lui demande, e pediu: j'ai soif, est-ce que vous avez de l'eau à me donner à boire? eu tô com sede, será que você tem um pouco de água para me dar? Et le voyageur demande, qui êtes-vous? E o viajante perguntou: mas você é quem? Je suis la richesse, Eu sou a riqueza, je peux tout acheter. eu posso comprar o que eu quiser. Le voyageur dit, ah bon? E o viajante falou: é? Ah ben vous ne pouvez pas acheter mon eau. Ah, mas a minha água você não pode comprar. Mon eau n'est pas faite pour la richesse. A minha água não é feita para riqueza. Va-t'en. Pode ir embora. La richesse se fâche et elle s'en va. E a riqueza ficou bem contrariada e foi embora. Le voyageur était assis O viajante continuou sentado et au loin, e ao longe il voit arriver un autre être. ele viu outro ser se aproximando. Ce dernier, Esse último il était beau, era um ser bonito, aussi très beau, também muito bonito, très coloré, muito colorido très paisible. e muito em paz. Il arrive, O ser chegou mais il se perto présente lui-même. e ele se apresentou. Je suis le paradis, tu peux me donner de l'eau à boire? Eu sou o paraíso, você pode me dar um pouco de água para beber? Le voyageur fait, tu es le E o paradis? viajante falou: você é o paraíso? Le paradis? O paraíso? Mon eau n'est pas fait pour le paradis. A minha água não é feita para o paraíso. Le paradis lui répond, E o paraíso respondeu: on se rencontrera. a gente vai se encontrar. Tu ne sais pas que tout le monde prie partout dans cette terre pour moi? Você não sabe que no mundo inteiro as pessoas rezam por mim? On se verra. A gente vai se encontrar. Et le paradis s'en va. E o paraíso foi embora. Là, le paradis est parti. Quando o paraíso foi embora, Au loin, ao longe, le paysan voyageur est assis. o viajante calmo, sentado, Et il voit arriver au loin ele viu vindo un autre être. um outro ser. Il était grand, Um ser grande, fort, forte, fort. muito forte. Il arrive avec une voix forte. Chegou com uma voz forte. Tu me donnes ton nom à boire? Me dá a sua água para beber. Je suis le pouvoir. Eu sou o poder. J'appartiens tout avec tout le pouvoir. Eu posso pegar tudo que eu quiser com poder. Le voyageur le regarde avec calme. O viajante olhou para o poder com calma e disse: Tu as le pouvoir. você é o poder. Je le vois. Tô vendo. Mais mon nom n'est pas fait pour le pouvoir ni pour la force. Va-t'en. Mas a minha água não é feita nem para o poder nem para a força. Pode ir embora. Le pouvoir était frustré, il est parti. O poder ficou frustrado e foi Il embora. a dit, mais on se verra. Mas o poder deixou a última palavra. A gente ainda vai se encontrar. Le voyageur est toujours assis là. E o viajante continuou sentado. Cette fois-ci, au loin, Dessa vez, ao longe, il voit arriver un être. ele viu um ser se Que était aproximando. rouge. Que era vermelho. Rouge, si Vermelho. rouge, Tão vermelho qu'on voyait le feu qui sortait de partout de lui. que a gente viu fogo saindo por todos os lados desse Il ser. était tellement si chaud, si brûlant, E ele era tão quente, queimava tanto, que même le soleil avait peur de lui. que até o sol tinha medo dele. Et il arrive auprès du E voyageur ele chegou perto do et il viajante se présente lui-même. e se apresentou assim: Je suis l'enfer, eu sou o inferno, je brûle tout, eu queimo tudo, j'ai soif, eu tô com sede, donne-moi de ton eau. me dá a sua água. Le voyageur le regarde O avec calme. viajante olhou para ele com calma: C'est toi l'enfer, ah, você é o inferno, c'est toi l'enfer. você é o inferno. Enfer, Inferno, tu n'auras pas de mon eau, você não va-t'en. vai ter a minha água, pode ir embora. L'enfer se fâcha. E o inferno ficou bravo. Personne ne peut m'échapper. Ninguém podia escapar dele. Le voyageur dit, on verra. E o viajante falou: a gente vai ver. L'enfer s'en va. E o inferno foi embora. Et le voyageur reste là. E o viajante continuou ali. Quelques instants après, Alguns instantes le depois, voyageur entend une petite voix. o viajante ouviu uma voz Une voix qui pequena. venait de on ne sait pas où sur la terre. Uma voz que vinha de algum lugar do chão. J'ai soif, Eu tô com sede. j'ai soif. Eu tô com sede. Le voyageur cherche et trouve un petit être. E o viajante procurou e achou um ser Qui pequeno. êtes-vous? Quem é você? Et la petite voix répond, je suis la cause. E a voz pequenininha respondeu: eu sou a La causa. cause, A causa? vous pouvez boire de mon eau. Você pode beber a minha água. Et le voyageur donna de l'eau à boire à la E o cause. viajante deu a sua água para a causa beber. Et la cause lui dit, E a causa disse: vous pouvez m'expliquer quelque chose? será que você pode me explicar uma coisa? Pourquoi avez-vous refusé de donner à boire aux autres? Por que você recusou de dar a sua água para os outros? Le voyageur répond, c'est simple. E o viajante respondeu: é simples. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a pas de vie. não existe vida. Sans vous la cause, Sem il você, causa, n'y a pas d'enfer. não tem inferno. Sans vous la cause, Sem il você, causa, n'y a pas de paradis. não tem paraíso. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a pas de richesse. não tem riqueza. Sans vous la cause, Sem você, causa, il n'y a pas de pouvoir. não tem poder. Sans vous la cause, Sem você, il causa, n'y a absolument rien. não existe nada. Et c'est cette cause, E é essa causa, quelle qu'elle soit sa petitesse, mesmo com toda a sua pequenez, c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. é essa causa que nos reúne Et aqui c'est cette hoje. cause E é essa causa qu'on ne doit jamais oublier. que a gente nunca deve esquecer, Sans elle, porque sem ela, personne ne sera là. ninguém estaria aqui hoje. Nale, 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 kurumani, nale, 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 surumani, le manaka, nale, kurumani. Nale, 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 kurumani. Nale, 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 kurumani. Nale, 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 kurumani.
Canto à arte elástica. E aí, gostaram da história que foi contada? Lembrem-se da nossa atividade complementar. Vocês agora já ouviram a história. O próximo passo é transmitir essa história para outras pessoas. Pode usar o WhatsApp, conversar lá, mandar um áudio, gravar um vídeo, ou contar para os seus pais, para os seus irmãos, ou qualquer pessoa que esteja na sua casa, está bem? Essa atividade ela foi retirada do caderno do aluno do segundo bimestre. Então, eu vou passar mais algumas informações para vocês. Eu vou colocar na tela a próxima imagem aqui. Vou falar rapidamente sobre a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta, ela data de 196 a.C., quando o Egito era controlado pelos gregos, o chamado período Ptolomaico. Contém o mesmo texto em 3 grafias, hieroglifos, grego antigo e demótico, que é a linguagem grega. Isso permitiu a decodificação dos antigos símbolos egípcios que foram usados por mais de 3.000 anos. A Pedra de Roseta ela foi encontrada em uma expedição napoleônica, por acaso. E quando eles encontraram essa pedra na cidade de Roseta, eles descobriram que através dela era possível decifrar muitos dos desculpa, travou. Hieróglifos antigos. A gente trava também. Então, vamos para a próxima aqui, para a próxima tela. Opa. Deixa eu passar. Então, aqui vocês já viram a Pedra de Roseta. Aqui na próxima tela nós temos um texto que foi retirado do caderno do aluno também, que fala sobre a herança cultural indígena brasileira. Não podemos esquecer que os nossos povos indígenas aqui da América também deixaram valiosos registros culturais, que contam também a sua história. Aqui nós temos uma boneca carajá. Essa boneca ela é um patrimônio brasileiro, material. Essa boneca ela era dada às meninas da cultura carajá logo quando elas vão crescendo. Então, eles chamam de família. As meninas recebem um grupo de bonecas. E essas bonecas, elas retratam o quê? A identidade da cultura carajá. Então, é muito interessante, caso vocês também tenham mais curiosidades acerca dessa cultura, é interessante perguntar para os seus professores. Essa atividade também está no caderno do aluno. E agora, como eu falei lá no começo da aula, que eu lancei um desafio para vocês. Essa é a pergunta, ó. Como um povo pode transmitir sua memória por meio da cultura material? Então, assim, pessoal, na próxima aula de história, comigo e com o professor Carlos, assim que começar a aula, vocês não precisam nem dar bom dia. Quando o administrador abrir o chat, vocês já respondem essa pergunta. Ó, vou colocar de novo na tela. Vou deixar na tela aí para vocês. Essa pergunta. Então, vocês já começam a aula respondendo essa pergunta. A primeira pessoa que a gente conseguir identificar lá que respondeu corretamente, aí a gente vai falar o nome de vocês, o nome da sua escola, e vamos mandar um beijo, um abraço para quem vocês quiserem, porque geralmente os alunos falam assim na moderação, manda um beijo para minha avó, manda um beijo para minha professora, só que agora é o desafio. Nós vamos falar o nome de vocês, da escola, mas tem que responder essa pergunta aqui, ó. Como um povo pode transmitir sua memória por meio da cultura material? Na próxima aula, hein, pessoal? Já começa a aula respondendo. E agora, um resumo da nossa aula. Vamos lá. Hoje nós falamos sobre a origem da escrita, escrita cuneiforme, escrita hieroglífica. Não errei agora, professor Carlos. Não errei. Povos nativos do Brasil, escrita hieroglífica asteca, falamos dos escribas, da tradição oral africana, que é o griot, ou griot, né? Lembrando que sobre a tradição oral africana, vocês têm aí uma atividade para fazer, que é transmitir a história que vocês ouviram. E falamos aqui sobre a Pedra de Roseta. Alguma consideração, professor Carlos? Não, no chat os alunos, os estudantes ficaram na atividade anterior, mas ficou o desafio aí da atividade que vocês vão fazer. E na próxima aula nós já vamos aqui recolher os dados da conclusão dessa atividade. Fica como lição de casa. Ok. Então,
retomando aqui a nossa aula, falamos sobre os registros das sociedades antigas. Vocês viram que existiram várias formas de registros. E agora eu vou passar para vocês a avaliação da nossa aula. É uma sugestão de atividades, tá bem? Aí vocês vão verificar com os professores de vocês se eles querem utilizar essa atividade que também está no caderno do aluno para as primeiras notas aí do segundo bimestre de História. Então, professor Carlos, você pode ler para mim essa avaliação da aula? Vamos ler. Eu vou ler daqui e vocês vão ler aí de casa. Leia as orientações abaixo para criar um painel ilustrado. A partir dos temas estudados, elabore um painel ilustrado com algumas características das escritas, das formas de registros, bem como das tradições oral e cultural dos sumérios, egípcios, pré-colombianos e dos povos indígenas do Brasil. Para realizar essa atividade, você precisará buscar informações, procurar imagens ou fazer desenhos para ilustrar o seu trabalho. Lembre-se de elaborar as legendas para as respectivas imagens e registrar as suas fontes de pesquisa. Obrigada, professor Carlos. Então, essa é a sugestão de atividade. Vejam com os professores de vocês se eles vão utilizar. E agora, o momento que nós gostamos muito da aula, vou colocar na tela para vocês, é o protagonismo juvenil. Hoje nós temos aí o caderno da atividade da aluna Raíssa Lima Camilo, do 6º ano B, da Escola Estadual Joaquim Leme do Prado. A Raíssa, ela mandou o caderno dela, onde ela fez aí as atividades da última aula, que foi sobre os números romanos, professor Carlos. Lembra dessa aula que nós Lembro, muito boa. A Raíssa é uma aluna bastante protagonista, ela faz as suas atividades. Inclusive, foi a Raíssa que me procurou, viu? Ela me encontrou e me mandou aí o caderno dela para hoje mostrar para vocês. Aí estamos utilizando o caderno da aluna Raíssa Lima, para homenagear todos os alunos e todos os responsáveis que estão em casa, fazendo as atividades corretamente, que são alunos protagonistas, que fazem as suas atividades. Vou voltar aqui para mim. Muito obrigada, Raíssa, por ter mandado o seu caderno. Caso vocês queiram enviar os cadernos de vocês, peçam para os professores de vocês entrar em contato conosco, eles vão conseguir chegar até nós somos amigos dos professores de vocês. Alguma consideração, alguma interação no chat, algo que podemos pontuar? Não, ainda não. Os estudantes, eles estão aqui ainda na última atividade, mas eu acredito que, com certeza, estão acompanhando. Ótimo, muito obrigada, professor Carlos. Então, lembrando, hoje nós falamos sobre as formas de registros nas sociedades antigas, falamos sobre os tipos de escrita cuneiforme, hieroglífica, falamos também que a pré-história também gerou uma forma de registro, que chamar apenas de pré-história e dizer que aqueles 5 milhões de anos não deixaram nenhum registro histórico é uma forma eurocêntrica de contar a história. Conversem com os professores de vocês, tirem dúvidas acerca disso. Continuaremos o assunto na próxima aula. Não esqueçam de já começar na próxima aula respondendo a nossa pergunta, que a gente vai ler aqui para vocês as respostas. Vamos dar um manda beijo, abraço aí para todo mundo que vocês quiserem, até para os professores de vocês, para as guildas aí de vocês que jogam os jogos online. E é isso, eu acredito que sobre a aula de hoje nós vamos terminar aqui. Qualquer dúvida, conversem com os professores de vocês. Eu fico por aqui, agradeço a participação dos alunos do 6º ano. Espero vocês na próxima aula. Quer se despedir, professor Carlos? Sim, parabéns, Raíssa, pelo seu caderno, pelo seu protagonismo juvenil, pela sua organização das informações. Um bom dia, até a próxima aula. Até a próxima aula, pessoal. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.